Greves e conflitos trabalhistas, um panorama histórico e contemporâneo. As greves e os conflitos trabalhistas são fenômenos intrínsecos à história das relações de trabalho, refletindo as tensões entre empregados e empregadores em busca de melhores condições de trabalho, salários justos e direitos sociais. Desde a Revolução Industrial, quando as primeiras greves começaram a surgir em resposta às condições de trabalho extenuantes e desumanas, até os dias atuais, essas manifestações têm desempenhado um papel crucial na conquista e na manutenção dos direitos dos trabalhadores. No início do movimento sindical, as greves eram frequentemente a única ferramenta disponível para os trabalhadores enfrentarem os abusos dos empregadores. As condições nas fábricas eram extremamente precárias, com jornadas que podiam ultrapassar 16 horas diárias e ausência de medidas de segurança. As primeiras greves eram, portanto, respostas desesperadas a essas condições. Um exemplo marcante foi a greve dos tecelões de Lyon, na França, em 1831, que representou uma das primeiras manifestações organizadas de trabalhadores. À medida que o movimento sindical se fortaleceu e se organizou, as greves passaram a ser utilizadas de maneira mais estratégica. No final do século XIX e início do século XX, o crescimento dos sindicatos permitiu uma maior coordenação das ações grevistas, como visto na Greve Geral de 1917 no Brasil, que paralisou várias cidades e setores econômicos. Esse evento foi um marco na história do movimento operário brasileiro, destacando a capacidade de mobilização e a solidariedade entre diferentes categorias de trabalhadores. As greves não são apenas interrupções das atividades laborais, elas são, acima de tudo, expressões de demandas sociais e políticas. No contexto das democracias modernas, as greves se tornaram um importante mecanismo de pressão política. Durante o século XX, muitas greves foram impulsionadas não só por questões econômicas, mas também por demandas por direitos civis e políticos. Nos Estados Unidos, por exemplo, o movimento pelos direitos civis na década de 1960 viu várias greves organizadas para exigir igualdade racial e justiça social. Com a institucionalização dos direitos trabalhistas em muitos países, a relação entre greves e conflitos trabalhistas também se transformou. Na maioria das nações democráticas, as greves são agora regulamentadas por leis que buscam equilibrar o direito de protesto dos trabalhadores com a necessidade de manter a ordem pública e o funcionamento da economia. No Brasil, a Constituição Federal de 1988 assegura o direito de greve, permitindo aos trabalhadores a paralisação coletiva de suas atividades, desde que sigam os procedimentos legais estabelecidos. Apesar das regulamentações, as greves ainda podem ser momentos de grande tensão e conflito. Os empregadores, por sua vez, buscam estratégias para mitigar os impactos das greves, como a contratação de trabalhadores temporários ou o uso de processos judiciais para declarar a ilegalidade das paralisações. As greves dos petroleiros e dos professores no Brasil são exemplos de como os conflitos trabalhistas podem levar a confrontos diretos entre trabalhadores, empregadores e, muitas vezes, o próprio governo. Na era da globalização e das novas tecnologias, as greves e os conflitos trabalhistas enfrentam novos desafios. A terceirização e a precarização do trabalho dificultam a organização dos trabalhadores, uma vez que os vínculos empregatícios se tornam mais frágeis e difusos. As plataformas digitais, como os aplicativos de transporte e entrega, criaram um novo tipo de trabalhador, o autônomo, que muitas vezes não possui os mesmos direitos dos trabalhadores tradicionais. Essas mudanças estruturais no mercado de trabalho exigem novas formas de organização e estratégias de luta. Recentemente, os trabalhadores de plataformas digitais têm mostrado crescente capacidade de mobilização. Greves de motoristas de aplicativos e entregadores, tanto no Brasil quanto em outros países, demonstram que mesmo em setores altamente fragmentados, a solidariedade e a organização coletiva podem ser alcançadas. Esses movimentos têm utilizado as próprias tecnologias digitais para organizar protestos e campanhas, mostrando uma adaptação das táticas tradicionais de greve às novas realidades do trabalho. As greves e conflitos trabalhistas também possuem um importante impacto social e político. Eles não só trazem à tona as condições de trabalho insatisfatórias, mas também influenciam a opinião pública e podem levar a mudanças legislativas. No Brasil, a greve dos caminhoneiros de 2018 é um exemplo claro disso.
A paralisação, que causou um impacto significativo na economia nacional, resultou em negociações com o governo federal e trouxe à tona debate sobre a política de preços dos combustíveis e a infraestrutura de transporte. Além dos impactos econômicos e sociais, as greves são momentos de reflexão e de redefinição dos valores e das prioridades das sociedades. Elas levantam questões fundamentais sobre justiça, equidade e a dignidade do trabalho humano. Em um mundo em constante mudança, as greves lembram que os trabalhadores são essenciais para o funcionamento das economias e das sociedades, e que suas vozes devem ser ouvidas e respeitadas. A mediação de conflitos trabalhistas tem se tornado cada vez mais relevante para evitar greves prolongadas e destrutivas. Mecanismos de negociação e arbitragem, muitas vezes mediados por sindicatos, entidades patronais e governos, buscam soluções pacíficas para os impasses. Em muitos países, existem órgãos específicos, como tribunais trabalhistas e comissões de conciliação, que atuam para resolver disputas e garantir que os direitos dos trabalhadores sejam respeitados. O futuro das greves e dos conflitos trabalhistas dependerá em grande parte da capacidade dos trabalhadores e de seus representantes de se adaptarem às novas realidades do mercado de trabalho. Isso inclui a necessidade de uma maior integração internacional dos movimentos trabalhistas, dado o caráter global das empresas e das cadeias de produção. A solidariedade internacional, como visto em movimentos como a greve dos trabalhadores da Amazon em diferentes países, pode ser uma ferramenta poderosa para enfrentar os desafios da globalização. Além disso, a educação e a conscientização dos trabalhadores sobre seus direitos continuam sendo fundamentais. Sindicatos e outras organizações de trabalhadores precisam investir em programas de formação que capacitem os trabalhadores a entender e exercer seus direitos de maneira eficaz. Isso inclui não apenas a formação técnica, mas também a formação política e social, que permita uma compreensão mais ampla das dinâmicas do trabalho e das relações de poder na sociedade. As greves e conflitos trabalhistas, em última análise, são parte de um processo dinâmico e contínuo de negociação e luta por melhores condições de vida e trabalho. Eles refletem as tensões inerentes a um sistema econômico baseado na exploração do trabalho e na busca por lucro. No entanto, também são uma expressão de resistência e de esperança, mostrando que os trabalhadores, quando unidos e organizados, têm o poder de provocar mudanças significativas. Por fim, é essencial reconhecer que as greves e conflitos trabalhistas são um termômetro das condições sociais e econômicas de um país. Eles indicam não apenas os problemas existentes, mas também as possibilidades de transformação e melhoria. Em um mundo em constante transformação, a capacidade dos trabalhadores de se organizar e lutar por seus direitos continuará sendo uma força vital para a construção de sociedades mais justas e equitativas. Gratidão a todos! E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações de novos vídeos. Até mais!